Chegou o grande dia, nação! Muito obrigado pelo carinho e da audiência de todos vocês, meus amigos. Quem não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, porque hoje não tem como fugir. Hoje, 9h30 da noite, o Grêmio vai receber o Corinthians no Couto Pereira. Vamos decidir o nosso futuro na competição que, o gremista adora, que o Grêmio adora, que o Grêmio tem aquela história maravilhosa, aquela experiência na hora de levantar a taça. Hoje à noite é a decisão da Copa do Brasil, meus amigos. A decisão das oitavas, pelo menos por enquanto. Vamos avançar, vamos devagarinho, aos pouquinhos. Logo a gente vai decidindo tudo o que vai acontecer daqui pra frente. Vamos receber o Corinthians no Couto Pereira. Um jogo que, se Deus quiser, vai ser pacífico, vai ser tranquilo. Dentro de campo pode ser pegado, pode ser na raça, pode ser no susto. Muitas vezes não tem problema, mas o principal é que na arquibancada dê tudo certo. Que a Polícia do Paraná consiga segurar os ânimos, conter os ânimos, identificar os intrusos e garantir a segurança para todo mundo. Afinal de contas, é um jogo também onde famílias vão estar, onde tem crianças, tem idosos, tem pessoas de todas as partes, de todas as idades, e que necessitam, por óbvio, segurança, não só ali, mas em qualquer lugar, mas naquele momento de lazer que é o nosso jogo de hoje à noite. Então, gurizada, é hoje. O negócio é o seguinte: Diogo, que time vai hoje à noite? Para de enrolar. Meus amigos, olha só, a grande pergunta que nós tínhamos nos últimos dias era o time que o Renato colocaria em campo para esse enfrentamento contra o Corinthians. Só que as informações que partem de São Paulo é que o Corinthians deve vir com uma equipe alternativa, uma equipe, olha, reserva é forte, mas uma equipe assim, sabe, um mistão, um time com preservações. Porque o Corinthians vem perdendo muitas peças importantes pelo caminho, pro time deles, é claro, e eles estão brigando para não cair. E tem um outro detalhe: eles dão uma olhadinha na tabela, estão vendo o Grêmio acima, com 2 jogos a menos. Eles estão vendo o nosso rival, que tem, se eu não me engano, são 4 jogos a menos também, né? Então, assim, a situação deles está complicada. Então, eles estão olhando para a tabela do Campeonato Brasileiro e estão ficando com medo. Por conta disso, eles poupariam nessa partida de hoje para focar no Campeonato Brasileiro no final de semana, mas é como eu digo para vocês, é a informação que vem através da imprensa de São Paulo. O Renato, ele não sabe como o Corinthians vai vir. O Renato, ele até tá dando uma chulhadinha, tá esperando e tal, mas o Renato não sabe. Quando não se sabe o que vai acontecer, qual é a expectativa? O que o Renato deve fazer? Manter o que está dando certo. O que vem dando certo? Um esquema com 3 zagueiros. A única coisa que eu discordo de manter esse esquema, de manter os jogadores que estão jogando e tudo mais, é não ter o centroavante. Mas tudo bem, não vamos criar caso agora. Eu, pelo menos, não vou criar caso nesse momento por conta disso. O que eu quero é a classificação e aí depois a gente discute o resto. Mas o Renato deve mandar uma equipe com 3 zagueiros hoje à noite. Quem sabe, por que não com o Arezzo? Até porque a grande pergunta de todo mundo era se o Diego Costa iria para a partida. E, ao que parece, o Diego deve iniciar no banco de reservas. Tá? O Diego deve iniciar no banco de reservas, porque o Grêmio tem muita cautela ainda quanto à situação do Diego. Ele está voltando muito antes do seu plano de recuperação, vamos colocar assim como aconteceu com o Soteldo, e o Grêmio tem esse receio aí daqui a pouco do Diego acabar voltando antecipadamente e sofrer um problema complicado. O Soteldo, para vocês terem uma noção, quando ele volta antecipadamente, ele demorou 3 partidas para se colocar mais uma vez como titular. 3 partidas. E vocês lembram que quando ele volta ainda como titular, ele ficou um bom tempo ainda abaixo daquele Soteldo que nós vimos no início, assim que ele chegou aqui. Então, não vai ser um processo fácil. O Grêmio entende que o Diego vai precisar de tempo, ele vai precisar começar a jogar, mas a partida, pelo tamanho da intensidade que se promete para hoje à noite, não seria a partida ideal para o Diego sair jogando, até porque ele está há muito tempo sem jogar e está sem ritmo, está fora de ritmo no caso. Meus amigos, o que a gente pode trazer aqui é o seguinte: o provável Grêmio que deve ir a campo hoje à noite deve ter o Marquezin, Rodrigo Elige, Emerson e Kahneman, João Pedro e Reinaldo, esse é intocável, Reinaldo segue, tá? Vija Sante, bom, Vija Sante é titular, ninguém vai tirar o Vija Sante dali. A vaga que está sobrando neste momento, ela é dividida por Dodi, Edenilson ou Carbajo. Quem vocês colocariam para ser o parceiro ali do Vija Sante? Essa é a única dúvida. Talvez Edenilson, vem numa sequência, o Renato gosta muito, confia no jogador, talvez seja o Edenilson, mas vamos acompanhar. Mais à frente, Cristaldo, tendo o Soteldo
E o Pavon no comando ali do ataque é a tendência de time, tá? Tendência não quer dizer que vá ser, mas que é o que o Renato treinou aí durante a semana agora. Inclusive, um fato aqui curioso, o Renato treinou hoje pela manhã, tá? A gurizada que não vai jogar hoje treinou hoje pela manhã. O Renato geralmente não faz isso, não. E aconteceu. Gente, vamos lá. O Corinthians, quem está fora? Alex Santana, lesão no músculo posterior. Ranielli, suspenso, levou vermelho no último confronto, né? O Yuri Alberto precisou fazer uma cirurgia na vesícula, tá fora. Juan Oliveira, Maicon e Diego Palacios, esses são os jogadores que estão fora da partida de hoje. No caso, né, os jogadores que não vão atuar pelo Corinthians. O Corinthians também deve vir com um esquema com 3 zagueiros, tá? Um provável time tem o Hugo Souza, o Fagner, o Félix Torres, o André Ramalho ou o Giovani, o Kaká e o Hugo, tá? O Rian, o Charles e o Rodrigo Garro, tendo o Wesley ou o Pedro Raul e o Romero lá no comando do ataque. Lembrando da última informação lá da imprensa de São Paulo que o Corinthians pode preservar para a partida de hoje, pensando na sequência do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar, vamos ver. Bom, agora nós vamos falar sobre uma parte que eu não quero que seja nem um pouco protagonista nessa noite. Muito pelo contrário, quero que entre, ninguém veja e saia com todo mundo, ninguém vendo ainda. Estou falando da arbitragem, né? Nós vamos ter a arbitragem hoje do Bruno Arleu de Araújo, né? Do Rio de Janeiro, que é o árbitro escolhido pela CBF, assistido pelo Bruno Rafael Pires, de Goiás, e pelo Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha, do Rio de Janeiro. O quarto árbitro vai ser o Tarciso Pinheiro Caetano, também do Rio de Janeiro, e o VAR, o Igor Júnior Benevenuto de Oliveira, de Minas Gerais. Essa é a equipe de arbitragem para a partida de hoje. Beleza, meus amigos? Bom, vamos avançar um pouquinho para a gente falar sobre lateral esquerdo, vamos lá? Porque o Grêmio hoje pela manhã surpreendeu. Lembro que eu trouxe aqui para vocês ontem que o Mike deixou o jogo contra o Atlético Paranaense com dores musculares. Pois é, ele realizou exames nesta terça-feira. Nós ainda não temos o resultado desse exame, o Grêmio ainda não divulgou absolutamente nada sobre essa possibilidade de lesão do Mike ou um desconforto, enfim, o que aconteceu. Mas nós temos aqui um ponto importante. O Grêmio hoje pela manhã chamou o lateral esquerdo Zé Guilherme das categorias de base, para treinar a partir de amanhã com o elenco principal em Curitiba. Bom, foi um chamado de emergência. Ele estava até para o jogo de hoje à tarde do Sub-20 contra o Fortaleza. Disse, não, vem. Então, acredito que alguma coisa aí pode ter acontecido com o Mike. Por conta dessa volta, né, para esse chamado de emergência aí do Zé Guilherme, a gente não tem como cravar nada ainda, mas a gente sabia que ele tinha deixado o jogo com dores musculares e passou por exames ontem ainda. Vamos esperar ver se o Grêmio confirma, até o Renato conversa sobre alguma coisa hoje à noite na coletiva. Falando ainda sobre lateral esquerdo, e aqui a gente fala também sobre mercado de transferências, porque hoje pela manhã um nome antigo que sempre esteve ligado aqui ao Tricolor acabou repercutindo nas redes sociais junto ao torcedor gremista. Eu tô falando do Alex Telles. Vocês lembram do Alex Telles, né? O jogador tava no Al Nassr, né, da Arábia, time do Cristiano Ronaldo, que fica mais fácil para todo mundo entender. E o que acontece? Como eles contrataram um outro lateral estrangeiro por lá, o Alex Telles, pelas informações que estão saindo lá na imprensa árabe, ele estaria sobrando. E a intenção do clube árabe era ou negociar o Alex Telles, negociar por empréstimo, daqui a pouco, ou até venda, enfim, ou rescindir com ele e liberá-lo do contrato. Claro que isso acabou repercutindo muito entre o torcedor gremista, até porque o Alex Telles seria uma baita contratação, seria um jogador que agregaria bastante aqui no Tricolor, mas mas tudo isso na verdade não passou de um grande desejo do torcedor, tá? Não tem absolutamente nada do Grêmio com o Alex Telles, infelizmente. Infelizmente, seria um jogador que, com toda certeza, resolveria o nosso problema. Mas eu preciso trazer essa notícia para vocês de que não tem absolutamente nada, nenhuma negociação, nenhuma conversa, pelo menos neste momento. Agora, hoje, dia 7/8, o Grêmio não procurou o Alex Telles. Não houve essa procura. Agora, pode ter uma campanha, daqui a pouco começa a fazer uma campanha, começa a fazer, talvez a direção dar uma olhadinha, conversar com ele e tal, pode acontecer. Mas é importante colocar que é um jogador que tem muito mercado ainda na Europa, tá? Muito mercado na Europa, tem mercado também na Arábia, então é uma negociação difícil, seria algo assim, ó, bem complicado, o valor dele de salário pelo menos não seria nada baixo, um jogador que, mesmo que ele chegue livre do Al Nassr, ele gostaria daqui a pouco de ter valores de luvas, daqui a pouco mesmo ele vindo por empréstimo. Ah, bom, aí talvez como o Al Nassr quer emprestar ele, pode até chegar aqui de graça, mas enfim, seria algo que o Grêmio teria que ver.
É um jogador caro? É. Bom, mas vale a tentativa, né? Vale a tentativa. O ponto crucial dessa história toda. O Grêmio teria valores para pagar de salário para ele, sabendo que está com uma folha salarial inchada, que precisa tirar alguns jogadores para poder baixar a folha? A gente só vai saber na sequência. Mas hoje, dia 7 de agosto de 2024, não há conversas nem tratativas com Alex Telles. Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, estou de plantão, qualquer notícia trago aqui, tá? Olha só, terminou a partida, vem pós-jogo, vamos acompanhar a entrevista do Renato, eu quero a análise de vocês, se Deus quiser a gente comemorando uma vitória do Tricolor com a classificação para a próxima fase da competição, que vamos lá, né? Tá no DNA do torcedor, né? Tá no DNA do Grêmio, é a Copa do Brasil, não adianta. Grande abraço, até mais!